O relógio marcava quase meio-dia quando Henrique Duarte entrou na joalheria Luz em Ouro, vestindo um casaco gasto e um boné desbotado. À primeira vista, ele parecia apenas mais um homem simples, talvez um pedreiro, talvez um entregador que tinha se perdido. O chão de mármore branco reluzia sob seus sapatos velhos e empoeirados, contrastando com o brilho das vitrines lotadas de diamantes e ouro. Henrique olhou ao redor, encantado com o reflexo das luzes sobre as peças. Era um local que ele conhecia bem, mas não daquele jeito. Não como um bilionário. Não como o homem que, em silêncio, financiava empresas e comprava companhias inteiras, sem sequer aparecer na mídia. Ele estava ali para testar algo. Algo muito além de um simples ato de compra. Enquanto observava um colar de safiras, uma vendedora de salto alto e olhar arrogante se aproximou. "O senhor está procurando alguma coisa?" Perguntou, tentando esconder o desdém que escorria na voz. Henrique sorriu, tranquilo. Esse colar azul é lindo. Queria ver de perto, se possível." Ela o olhou dos pés à cabeça. A barba por fazer, o casaco surrado, o cheiro de chuva. Tudo gritava: "Não tem dinheiro." "Esse colar custa mais de 200 mil reais, senhor." "Ah", disse, enfatizando o número. Talvez o senhor queira ver algo mais." Simples. Ele levantou o olhar, fixando nos olhos dela com serenidade. "Prefiro ver esse mesmo." A vendedora suspirou. "Espere aqui, por favor." Virou-se e foi até o balcão cochichar com o gerente. Ambos riram discretamente. Um segurança, percebendo o movimento, se aproximou, posicionando-se a poucos metros dele. Henrique sabia o que estava acontecendo. Aquela não era a primeira vez que via o poder transformar pessoas em juízes. Mas o que o gerente fez em seguida ultrapassou qualquer limite. O homem se aproximou com um sorriso forçado. "Senhor, nós não podemos permitir que clientes manuseiem peças de alto valor sem um cadastro prévio. O senhor teria algum documento?" "Claro", respondeu Henrique, tirando um cartão do bolso. Era um cartão simples, sem logotipo. Apenas um número. O gerente nem se deu ao trabalho de olhar. "Senhor, por favor, não queremos constrangimentos. Essa loja é frequentada por pessoas de alto padrão." O tom seco cortou o ar. Henrique respirou fundo. "E o que te faz pensar que eu não sou uma dessas pessoas?" O gerente cruzou os braços. "O senhor realmente quer que eu responda?" O silêncio pairou por alguns segundos, e o segurança deu um passo à frente. "Acho melhor o senhor se retirar." Henrique baixou a cabeça e sorriu de leve. Tudo bem", disse calmamente. "Mas lembra desse rosto?" O gerente revirou os olhos. Claro, vou lembrar." Henrique saiu com passos lentos, sem olhar para trás. O sino da porta balançou com o vento e o silêncio tomou conta da loja. A vendedora e o gerente riram discretamente, comentando entre si. Deve ter entrado só para se aquecer. Mas naquele exato momento, do lado de fora, um carro preto de luxo estacionava na esquina. Henrique tirou o boné, ajeitou o cabelo e entrou no veículo. Lá dentro, seu assistente esperava com um tablet em mãos. "E então, senhor Duarte? Correu como o senhor esperava?" Henrique olhou pela janela. Exatamente. Eles continuam julgando pelas aparências." Respondeu com um tom frio. "Está tudo pronto com a papelada?" "Sim, senhor." "A aquisição da Luz em Ouro será finalizada hoje à tarde." Henrique sorriu, agora com outro semblante. Ótimo. Prepare o comunicado interno. Quero estar presente quando a compra for anunciada." O carro arrancou suavemente, deixando para trás o reflexo dourado da vitrine que, em poucas horas, teria um novo dono. Horas depois, no prédio corporativo da joalheria, o clima era tenso. O gerente que havia expulsado Henrique estava entre os funcionários convocados para uma reunião de emergência. Ninguém sabia o motivo. Rumores corriam pelos corredores. Diziam que a empresa tinha sido comprada. Mas ninguém sabia por quem. O diretor executivo, um homem alto de terno cinza, entrou na sala e anunciou: "Pessoal, precisamos de atenção. Acabamos de ser informados de que a Luz em Ouro foi oficialmente adquirida por um novo investidor." Murmúrios tomaram conta da sala. O gerente cochichou com a vendedora.
Aposto que é algum magnata do exterior. E ele vai cortar metade da equipe, quer apostar? Respondeu ela nervosa. O diretor fez sinal de silêncio. O novo proprietário pediu para falar pessoalmente com todos. A porta se abriu. O som dos passos ecoou pela sala. Quando Henrique entrou, o silêncio foi absoluto. A vendedora arregalou os olhos. O gerente ficou pálido. Era o mesmo homem de horas atrás. O pobre que eles tinham mandado embora. Henrique caminhou até o centro da sala calmamente. Boa tarde, disse com voz firme. Meu nome é Henrique Duarte, e a partir de hoje, esta empresa é minha. O diretor executivo abaixou a cabeça. O gerente tentou engolir seco, sem conseguir esconder o suor. Eu estive em uma das lojas esta manhã. Fui tratado como lixo por funcionários que aparentemente esqueceram o que significa respeito. Ele olhou diretamente para o gerente e a vendedora. Vocês dois, por exemplo. Apontou com o olhar. Acham que o valor de alguém se mede pelas roupas que veste? Pois bem, hoje vocês vão descobrir o preço da arrogância. O diretor tentou intervir. Senhor Duarte, talvez possamos discutir. Henrique levantou a mão. Não há discussão. Interrompeu. Quero uma equipe que trate todos os clientes com dignidade, seja um milionário ou um trabalhador simples. A partir de agora, esta empresa passará por uma reestruturação completa. O silêncio pesou ainda mais. Ele virou-se para o assistente que o acompanhava. Faça o que precisa ser feito. O assistente abriu uma pasta e começou a distribuir papéis. Era uma lista de desligamentos. A primeira linha continha o nome do gerente. A segunda, o da vendedora. O gerente ficou paralisado. O senhor não pode fazer isso. Eu trabalho aqui há 15 anos. Henrique deu um meio sorriso. 15 anos julgando pessoas. Está na hora de aprender uma lição. Ele se aproximou e colocou um envelope nas mãos do homem. Aqui está sua rescisão e uma recomendação. Trate melhor as pessoas no seu próximo emprego. A vendedora começou a chorar. Eu só estava cumprindo ordens. Henrique olhou para ela, mas sua expressão era implacável. Você cumpriu suas ordens, sim. Mas da sua arrogância, o silêncio dominou a sala. Ninguém ousava dizer uma palavra. Henrique respirou fundo e se dirigiu a todos. A luz em ouro renasce hoje. E quero que esse episódio sirva de lição. A verdadeira riqueza está em como tratamos os outros, não no que temos no bolso. Enquanto ele saía da sala, o som de seus passos ecoava como um martelo batendo em um tribunal. Lá fora, o sol começava a se pôr. Henrique olhou para o horizonte e pensou em seu pai. Um homem simples, que havia trabalhado a vida inteira como relojoeiro. Foi com ele que aprendeu que cada pessoa, assim como cada peça de um relógio, tem seu valor. E quando uma engrenagem enferruja, o mecanismo inteiro sofre. Henrique entrou em seu carro novamente. Senhor, deseja que eu agende a coletiva de imprensa? Perguntou o assistente. Henrique olhou para a frente, pensativo. Não, respondeu com um leve sorriso. Algumas lições não precisam ser anunciadas. Elas ecoam sozinhas. O carro partiu, deixando para trás o prédio espelhado da joalheria. E dentro daquele silêncio que só os poderosos de verdade carregam, Henrique sabia que havia feito o certo. Porque o poder sem propósito é vazio e o respeito, esse não se compra. Mas, sem que ele soubesse, um dos funcionários demitidos naquela tarde jurou vingança. E a história estava apenas começando. O relógio marcava 8 da manhã quando Henrique Duarte chegou à sede da Luz em Ouro para sua primeira reunião oficial como dono. Vestia-se agora com elegância discreta, terno escuro, relógio de platina e o olhar firme de quem sabia o peso do próprio nome. Mas por dentro, ele ainda carregava o mesmo sentimento que o levou a fazer tudo aquilo. A decepção. Naquela sala de conferências, repleta de executivos tensos e rostos que evitavam encará-lo, Henrique observava cada um em silêncio. Todos sabiam o que havia acontecido no dia anterior. As notícias já tinham se espalhado como fogo. Blogs e colunas empresariais falavam sobre o bilionário misterioso,
que comprara uma das maiores redes de joalherias do país depois de ser humilhado como cliente. "Bom dia", começou ele, com voz firme. "Espero que todos tenham dormido bem, porque a partir de hoje ninguém aqui vai descansar por acomodação." Os executivos se entreolharam. Um deles, o diretor financeiro, pigarreou: "Senhor Duarte, eu só gostaria de dizer que o senhor foi brilhante. Sua atitude foi um sinal claro de liderança e..." Henrique levantou uma mão, interrompendo-o. "Eu não fiz isso por vingança", disse calmamente. "Fiz porque quero que esta empresa volte a ter alma." Um silêncio profundo tomou conta da sala. Durante anos, a Luz em Ouro tratou o luxo como sinônimo de arrogância. Mas o verdadeiro luxo é o respeito. O cliente que entra com roupas simples pode ser o mesmo que sustenta a empresa amanhã. E eu sou a prova viva disso. Os olhares estavam fixos nele. Nenhum se atrevia a contestar. "Eu quero mudanças imediatas", continuou. "Atendimento humanizado, treinamento comportamental e principalmente transparência com os clientes e com os funcionários." Enquanto ele falava, uma câmera de segurança no canto da sala piscava discretamente. Do outro lado da cidade, alguém assistia àquela cena com atenção. Ricardo Monte, o gerente demitido no dia anterior. Na sala escura do pequeno apartamento, ele fumava um cigarro e encarava a tela do notebook. "Então é assim, não é, seu Henrique Duarte?" Murmurou. "Me humilha na frente de todos e acha que vai sair como herói?" Ricardo era um homem orgulhoso. Trabalhara 15 anos na joalheria, subindo de cargo a pulso, mas também cultivando o ego junto com o terno caro. E agora, tudo o que tinha desaparecera em uma tarde. 2 copos de uísque e um sentimento crescente de raiva o empurraram para um plano perigoso. Ele ainda tinha acesso a documentos antigos da empresa. E dentro deles, segredos. Vamos ver o que acontece quando o bilionário exemplar começar a ter o nome manchado, disse com um sorriso amargo. Enquanto isso, na sede principal, Henrique encerrava a reunião. "Senhores, se querem continuar nesta empresa, precisam mudar o olhar. A partir de hoje, cada cliente será tratado como rei, mesmo que entre aqui vestindo trapos." Após o encontro, Henrique foi até o andar inferior, onde o novo setor de atendimento estava sendo reorganizado. Encontrou uma jovem limpando uma das vitrines com cuidado. Ela levantou o olhar e sorriu timidamente. "Bom dia, senhor. Bom dia", respondeu ele. "É nova aqui?" "Sim, entrei ontem", disse ela, continuando a limpar. "Sou a Ana. Estou começando como auxiliar de loja." Henrique observou a delicadeza com que ela polia o vidro, como se fosse algo precioso. "Gosta do que faz?" Perguntou. "Gosto, mas gosto mais de ver as pessoas sorrirem quando tocam nessas peças. Às vezes elas não compram, só olham, mas dá para ver o brilho nos olhos." "É bonito", Henrique sorriu. Aquela era exatamente a mentalidade que ele queria espalhar pela empresa. "Continue assim, Ana. É gente como você que faz uma marca valer algo." Ela agradeceu, sem imaginar com quem estava falando de verdade. Henrique saiu dali com o coração leve. Sentia que ainda havia esperança, mas no mesmo instante seu celular vibrou. Uma notificação. Urgente. Notícia sobre Henrique Duarte toma conta da internet. Ele clicou. O título estampava em letras garrafais. "Novo dono da Luz em Ouro é acusado de fraude em fundos de investimento." Henrique franziu o senho. "O quê?" Matéria após matéria, o nome dele era citado com supostas provas de desvio, denúncias antigas e imagens de documentos vazados. O mundo digital, rápido e cruel, já o julgava. O assessor entrou na sala correndo. "Senhor, precisamos controlar isso imediatamente. Estão dizendo que o senhor usou empresas fantasmas para comprar a joalheria." Henrique se levantou, atônito. "Mas, Deus, isso é mentira!" exclamou. "De onde isso saiu?" "Ninguém sabe, mas os arquivos parecem legítimos. São documentos internos." Henrique apertou o maxilar. Ele sabia quem poderia estar por trás daquilo. "Ricardo", murmurou. Pode ser ele. Horas depois, a situação se agravava.
Os investidores começaram a recuar. A bolsa reagia com queda nas ações das empresas ligadas a Henrique. Jornalistas acampavam na porta da sede. À noite, ele estava sozinho em seu escritório, olhando a cidade pelas janelas amplas. As luzes de São Paulo piscavam ao longe, indiferentes ao caos de um homem que agora via sua reputação ruir. O telefone tocou. Era sua irmã, Laura. Henrique, o que estão dizendo na TV? É verdade? Claro que não, Laura. Mas quando o ódio fala mais alto, ninguém ouve a verdade. Ela suspirou. Então faz algo. Não deixa que esse homem destrua o que você construiu. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu não quero guerra. Mas se ele quer me tirar o que é meu, ele vai conhecer o preço da verdade. Na manhã seguinte, ele convocou uma equipe de investigação particular. Quero tudo sobre Ricardo Monte. Contas, comunicações, contatos. E quero em 24 horas. Enquanto isso, Ricardo, em seu pequeno apartamento, sorria com amargura, enquanto lia os comentários nas redes sociais. Bilionário disfarçado? Puro marketing. Mais um rico corrupto fingindo ser humilde. Cada comentário era um gole de vingança. Mas o que ele não sabia é que Henrique jogava em outro nível. 2 dias depois, Ricardo foi surpreendido por uma batida na porta. Polícia Federal. Temos um mandado de busca e apreensão. Ele empalideceu. Isso deve ser um engano. Os agentes entraram, reviraram tudo e levaram computadores e documentos. Ricardo tentava manter a calma, mas por dentro o medo crescia. Na mesma hora, Henrique assistia à operação através de uma transmissão discreta. Encontre as provas de que ele manipulou as informações, disse ao investigador. Quero tudo legal e registrado. Horas mais tarde, a verdade começou a emergir. Ricardo havia falsificado documentos da época em que trabalhava na empresa, alterando datas e valores para incriminar Henrique. Quando a notícia da investigação se espalhou, o jogo virou. Os mesmos sites que o atacavam começaram a publicar manchetes diferentes. Ex-gerente da Luz em Ouro é acusado de falsificação e difamação contra o novo dono. O nome de Henrique começava a ser limpo. Mas ele não sentia vitória, sentia tristeza, porque tudo aquilo mostrava o quão frágil era o mundo que ele dominava. Uma rede onde bastava uma mentira para destruir uma vida inteira. Naquela noite, Henrique visitou uma das lojas pessoalmente, em silêncio, como fazia antes. Lá, encontrou Ana novamente, atendendo uma senhora idosa com um sorriso genuíno. Boa noite, senhora, posso ajudá-la a escolher algo especial? Perguntava a jovem. A mulher olhou para ela e respondeu, quero apenas olhar. Não tenho dinheiro para comprar nada, Ana sorriu. Olhar já é um presente, dona. As coisas bonitas foram feitas para serem admiradas, não só compradas. Henrique observou de longe, emocionado. Era aquilo. Aquela pureza que o dinheiro nunca poderia comprar. Mas o destino, sempre irônico, ainda guardava uma última reviravolta. Na manhã seguinte, o investigador retornou com novos dados. Senhor Duarte, encontramos algo estranho nas contas de Ricardo. Há transações enviadas para dentro da própria empresa. Henrique franziu o senho. Como assim, dentro da empresa? Alguém de dentro o ajudou. E pelo volume das transferências, não foi alguém pequeno. Henrique se levantou lentamente, o olhar se tornando frio. Então a traição ainda não acabou. Ele sabia que a guerra estava apenas começando. E dessa vez, não seria apenas sobre reputação, seria pessoal. Do lado de fora, a cidade seguia viva, iluminada e ruidosa. Mas dentro de Henrique crescia um silêncio perigoso. O tipo de silêncio que antecede as decisões mais drásticas de um homem poderoso. Porque quando se tira tudo de alguém que construiu o próprio império, ele não procura justiça. Ele cria a sua própria. O amanhecer parecia pesado. As nuvens carregadas cobriam o céu de São Paulo como se previssem o que estava prestes a acontecer. Henrique Duarte estava em seu escritório, imóvel, observando os primeiros raios de sol refletirem no vidro das torres ao redor. A cidade despertava,
Mas dentro dele crescia algo que não dormia há dias, a necessidade de justiça. Sobre a mesa, dezenas de relatórios, transações e extratos. Tudo indicava que a sabotagem dentro da empresa tinha vindo de alguém próximo, um traidor oculto entre os poucos em quem ele ainda confiava. O investigador particular, um homem grisalho e discreto, colocou mais uma pasta sobre a mesa. Senhor Duarte, cruzamos os dados das transferências. A pessoa que ajudou o Ricardo Monte a espalhar os documentos falsos é... Ele hesitou. Fale logo, ordenou Henrique sem levantar o olhar. É o senhor Eduardo Freitas, o seu diretor financeiro. Henrique fechou os olhos por um instante. Eduardo era mais que um funcionário. Era alguém que estava com ele desde os primeiros investimentos, há mais de 10 anos. Fora ele quem o ajudara a expandir seu império. A traição, portanto, doía como uma facada. Tem certeza disso? Perguntou a voz baixa, mas firme. Temos provas. Ele recebeu pagamentos em contas fora do país, todos rastreados até um intermediário ligado a Ricardo Monte. Henrique apoiou as mãos sobre a mesa, respirou fundo e se levantou lentamente. Marque uma reunião com toda a diretoria. Agora, horas depois, a sala principal da sede estava silenciosa. Todos os diretores estavam sentados à mesa, tensos, sem entender o motivo da convocação repentina. Eduardo chegou por último, ajeitando o terno com o mesmo ar confiante de sempre. Henrique entrou. O clima mudou instantaneamente. Senhores, começou ele, pedi esta reunião para esclarecer algo muito sério. O diretor de marketing tentou quebrar o silêncio. Senhor Duarte, isso tem relação com os boatos sobre o ex-gerente? Tem relação com traição, respondeu Henrique, frio como aço. E ela está dentro desta sala. Todos se entreolharam nervosos. Eduardo manteve a expressão neutra, mas as mãos começaram a suar discretamente. Henrique abriu a pasta que carregava e jogou sobre a mesa vários papéis. Essas são transferências feitas da nossa conta corporativa para uma offshore no Panamá. As mesmas que financiaram a campanha de difamação contra mim. A tensão subiu. Eduardo respirou fundo, tentando manter o controle. Isso é absurdo? Está me acusando de quê exatamente? Henrique caminhou até ele devagar. De vender a própria lealdade. Eduardo levantou-se. Não tem provas de nada. Isso pode ser a armação desse investigador barato que contratou. Henrique o encarou nos olhos. Tenho provas. Respondeu e com um gesto chamou o investigador, que projetou na tela o vídeo de uma reunião gravada secretamente. Eduardo e Ricardo, conversando em um café, discutindo pagamentos e estratégias para derrubar o bilionário da vez. O vídeo acabou. O silêncio foi mortal. Eduardo empalideceu. Eu posso explicar. Henrique balançou a cabeça. Não precisa. Sua explicação custou caro demais. Ele se voltou aos demais diretores. A luz em ouro foi construída para brilhar, mas há quem prefira viver na sombra. A partir de hoje, a sombra não terá mais espaço aqui. Olhou novamente para Eduardo. Não, está demitido. E seus atos serão levados à justiça. O segurança se aproximou e o acompanhou até a saída. Eduardo, ao passar por Henrique, sussurrou com rancor. Você pensa que venceu, mas ainda não sabe o que é perder tudo. Henrique não respondeu. Apenas o observou sair, sentindo o peso daquela ferida silenciosa que a traição sempre deixa. Nos dias seguintes, as investigações oficiais confirmaram tudo. Ricardo e Eduardo haviam trabalhado juntos para manipular documentos e lucrar com a queda das ações da empresa. A justiça foi feita e a mídia, a mesma que antes o crucificara, agora exaltava sua postura ética e sua frieza diante da crise. Mas Henrique não comemorava. Para ele, vitória sem propósito era apenas vaidade. Numa manhã tranquila, decidiu visitar a loja onde tudo havia começado, a mesma em que fora humilhado semanas antes. Queria ver com os próprios olhos se as mudanças que implantou tinham surtido efeito. Quando entrou, a sensação era completamente diferente. O ambiente parecia mais leve, os funcionários mais acolhedores.
Um senhor simples era atendido com paciência, e uma jovem sorridente o ajudava a escolher um presente. Era a Ana, a mesma funcionária que ele havia elogiado antes. Ela reconheceu Henrique de imediato. Senhor Duarte, que surpresa vê-lo aqui. Vim ver como estão as coisas, respondeu ele, observando o movimento. E parece que estão melhores do que nunca, Ana sorriu. Estamos tentando fazer tudo do jeito que o senhor pediu. Aqui, ninguém mais julga pela aparência. Henrique olhou ao redor e seus olhos pousaram sobre uma mãe humilde, mostrando ao filho uma pequena corrente dourada. Bonita, não é? Dizia ela. Um dia, quem sabe, você pode ter uma assim. O menino respondeu. Eu prefiro dar uma para a senhora, mãe. Henrique sentiu o coração apertar. A cena era simples, mas poderosa. Ali estava o sentido de tudo o que ele lutava para preservar, a humanidade. Ele se aproximou discretamente do caixa e fez um sinal para a gerente. Coloque essa corrente na conta da empresa. E diga à moça que é um presente da Luz em Ouro. A gerente assentiu com um sorriso. Minutos depois, a mulher humilde ficou sem palavras ao saber que a corrente era um presente. Eu não posso aceitar, Ana respondeu sorrindo. Pode sim. Às vezes, a vida devolve o que a gente oferece de bom. Henrique observava tudo em silêncio, emocionado. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu paz. Mas o destino ainda tinha mais uma peça a mover. Naquela mesma noite, recebeu uma carta manuscrita entregue por um mensageiro. O remetente, Ricardo Monte, agora preso. Henrique abriu o envelope e leu em silêncio. Henrique, fiz tudo movido pelo ódio, mas hoje percebo que a tua calma foi o que mais me destruiu. Eu queria te ver cair, mas fui eu quem despencou. Quando saí daquela joalheria, eu achava que o mundo devia me respeitar pelo que conquistei. Esqueci que respeito não se exige, se constrói. Se um dia me perdoares, será mais do que mereço. Ricardo. Henrique dobrou a carta com cuidado e olhou para a cidade através da janela do escritório. Perdoar não é esquecer, murmurou. Mas é a única forma de seguir em frente. Pegou o telefone e ligou para o advogado. Retire o processo pessoal contra Ricardo. A empresa pode seguir com o caso, mas eu não quero mais vingança. Tem certeza, senhor? Perguntou o advogado surpreso. Tenho. Às vezes, a maior vitória é não carregar mais o peso da guerra. Desligou o telefone, respirando fundo. Sentia-se mais leve, como se finalmente tivesse recuperado algo que o dinheiro jamais poderia comprar. A paz de espírito. Semanas depois, a Luz em Ouro inaugurou uma nova campanha publicitária. As vitrines exibiam uma frase simples, gravada em placas douradas. O verdadeiro brilho está em quem você é, não no que você veste. A ideia foi de Ana, agora promovida a gerente de atendimento. Quando apresentou o conceito a Henrique, ele apenas sorriu. É exatamente isso que eu sempre quis dizer, respondeu. A empresa cresceu mais do que nunca. Tornou-se símbolo de elegância, mas também de empatia. As pessoas começaram a ir até lá, não apenas para comprar, mas para viver uma experiência e sentir-se valorizadas. Henrique, por sua vez, continuou discretamente afastado dos holofotes. Passou a dedicar parte da fortuna a projetos sociais e escolas de capacitação para jovens de baixa renda. Dizia sempre, ninguém é pobre demais para ser respeitado, nem rico o bastante para esquecer o valor disso. Numa tarde calma, voltou à loja pela última vez. Caminhou entre as vitrines, observando o reflexo das joias. Mas o que mais chamava a atenção era o reflexo dele mesmo. Simples, sereno, maduro, um garotinho se aproximou e perguntou, Moço, o senhor é dono daqui? Henrique sorriu. Digamos que eu só cuido para que tudo continue brilhando. O menino apontou para uma joia e disse, Um dia vou comprar uma dessas para minha mãe. Henrique se abaixou e respondeu, Então nunca deixe ninguém te dizer que você não pode. Às vezes, o ouro mais puro nasce da lama. O garoto sorriu e correu de volta para a mãe. Henrique olhou para o alto, sentindo o vento atravessar a porta da loja. E, naquele instante, entendeu que sua missão estava cumprida.
Ele não precisava mais provar nada para ninguém, porque o homem que um dia entrou ali disfarçado de pobre saiu mais rico do que todos os outros, não pelo dinheiro, mas pelo caráter. Do lado de fora, o sol voltava a brilhar, refletindo nas vitrines com intensidade. E nas ruas cheias, entre carros e passos apressados, uma certeza ecoava na mente de Henrique Duarte. O poder verdadeiro não é o que compra empresas, é o que transforma corações. E com esse pensamento, ele sorriu, caminhando em direção ao futuro, sem medo, sem rancor, e com o brilho discreto de quem aprendeu que a maior joia da vida é a humildade.